Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje vamos dar sequência à nossa leitura das súmulas do Supremo Tribunal Federal, o STF. Bom, pessoal, a partir de agora vamos começar a ter súmulas bastante importantes. Até aqui já tivemos muitas súmulas importantes, muitas mesmo, porém, por serem mais antigas, é uma ou outra que tem grande relevância. Agora, a partir de agora, por serem súmulas mais recentes, haverá cada vez mais súmulas conforme nós formos nos aproximando do final do nosso estudo, que ainda são aplicadas ou que têm maior relevância. Então, fique conosco, nos acompanhe nesse vídeo, veja também os anteriores e siga com os próximos. Vamos seguir aqui a partir da súmula 500, que diz o seguinte: não cabe a ação cominatória para compelir-se o réu a cumprir a obrigação de dar. Súmula 501. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de incidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Súmula 502. Na aplicação do artigo 839 do Código de Processo Civil, com a redação da Lei nº 4.290, de 5 de dezembro de 63, a relação valor da causa e salário mínimo vigente na capital do Estado ou do território para o efeito de alçada deve ser considerada na data do ajuizamento do pedido. Súmula 503. A dúvida suscitada por particular sobre o direito de tributar manifestado por dois estados não configura litígio da competência originária do STF, o Supremo Tribunal Federal. Súmula 504. Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento das causas fundadas em contrato de seguro marítimo. Súmula 505. Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive dos presidentes de seus tribunais. Súmula 506. O agravo a que se refere o artigo 4º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 64, cabe somente do despacho do presidente do STF, que defere a suspensão da liminar em mandado de segurança, não do que a denega. Súmula 507. A ampliação dos prazos a que se refere o artigo 32 do Código de Processo Civil aplica-se aos executivos fiscais. Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil, Sociedade Anônima. Súmula 509. A Lei nº 4.632, de 18 de maio de 65, que alterou o artigo 64 do Código de Processo Civil, aplica-se aos processos em andamento, nas instâncias ordinárias. Súmula 510. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Súmula 511. Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a ação fiscal, nos termos da Constituição Federal de 1967, artigo 119, parágrafo 3º. Súmula 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Súmula 513. A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, câmaras, grupos ou turmas, que completa o julgamento do feito. Súmula 514. Admite-se ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Súmula 515. A competência para ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento
seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. Súmula 516. O Serviço Social da Indústria, SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Súmula 517. A sociedade de economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Súmula 518. A intervenção da União, em feito já julgado pela segunda instância e pendente de embargos, não desloca o processo para o Tribunal Federal de Recursos. Súmula 519. Aplica-se aos executivos fiscais o princípio da sucumbência que refere o artigo 64 do Código de Processo Civil. Súmula 520. Não exige a lei que, para requerer o exame a que se refere o artigo 777 do Código de Processo Penal, tenham sentenciado cumprido mais de metade do prazo da medida de segurança imposta. Súmula 521. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Súmula 522. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Importantíssima essa súmula e aplicável também, até o presente momento em que gravamos esse vídeo. Súmula 524. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Súmula 525. A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido. Súmula 526. Subsiste a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar a apelação nos crimes da Lei de Segurança Nacional, se houve sentença antes da vigência do AI número 2. Súmula 527. Após a vigência do ato institucional número 6, que deu nova redação ao artigo 114, inciso 3 da Constituição Federal de 1967, não cabe recurso extraordinário das decisões do juiz singular. Súmula 528. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do Tribunal ACO do recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento. Súmula 529. Subsiste a responsabilidade do empregador pela indenização decorrente de acidente do trabalho, quando o segurador, por haver entrado em liquidação ou por outro motivo, não se encontrar em condições financeiras de efetuar, na forma da lei, o pagamento que o seguro obrigatório visava garantir. Súmula 530. Na legislação anterior ao artigo 4º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, a contribuição para a Previdência Social não estava sujeita ao limite estabelecido no artigo 69 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, sobre o 13º salário a que se refere o artigo 3º da Lei nº 4.281, de 8 de novembro de 63. Súmula 531. É inconstitucional o decreto número 51.668, de 17 de janeiro de 63, que estabeleceu o salário profissional para trabalhadores de transportes marítimos, fluviais e lacustres. Súmula 532. É constitucional a Lei nº 5.043, de 21 de junho de 66, que concedeu remissão das dívidas fiscais oriundas da falta de oportuno pagamento de selo nos contratos particulares com a Caixa Econômica e outras entidades autárquicas. Súmula 533. Nas operações denominadas crediários, com emissão de vales ou certificados para
compras e nas quais, pelo financiamento, se cobram em separado juros, selos e outras despesas, incluir-se-á tudo no custo da mercadoria e sobre esse preço global calcular-se-á o imposto de vendas e consignações. Súmula 534. O imposto de importação sobre o extrato alcoólico de malte como matéria-prima para a fabricação de uísque incide a base de 60%, desde que desembarcado antes do Decreto-Lei nº 398, de 30 de dezembro de 1968. Súmula 535. Na importação a granel de combustíveis líquidos, é admissível a diferença de peso para mais até 4%, motivada pelas variações previstas no Decreto-Lei nº 1028, de 4 de janeiro de 1939, artigo 1º. Súmula 536. São objetivamente imunes ao imposto sobre circulação de mercadorias os produtos industrializados, em geral, destinados à exportação, além de outros com a mesma destinação, cuja isenção a lei determinar. Súmula 537. É inconstitucional a exigência de imposto estadual do selo, quando feita nos atos e instrumentos tributados ou regulados por lei federal, ressalvado o disposto no artigo 15, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1946. Súmula 538. A avaliação judicial para efeito do cálculo das benfeitorias dedutíveis do Imposto sobre Lucro Imobiliário independe do limite a que se refere a Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, artigo 8º, parágrafo único. Súmula 539. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro. Súmula 540. No preço da mercadoria sujeita ao imposto de vendas e consignações, não se incluem as despesas de frete e carreto. Súmula 541. O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre a venda ocasional de veículos e equipamentos usados, que não se insere na atividade profissional do vendedor e não é realizada com o fito de lucro, sem caráter, pois, de comercialidade. Súmula 542. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Súmula 543. A Lei nº 2.975, de 27 de novembro de 1965, revogou apenas as isenções de caráter geral, relativas ao Imposto Único sobre Combustíveis, não as especiais, por outras leis concedidas. Súmula 544. Isenções tributárias concedidas sob a condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Súmula 545. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu. Súmula 546. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Súmula 548. É inconstitucional o Decreto-Lei nº 643, de 19 de junho de 47, artigo 4º do Paraná, na parte que exige selo proporcional sobre atos e instrumentos regulados por lei federal. Súmula 549. A taxa de bombeiros do Estado do Pernambuco é constitucional, revogada a súmula número 274. Súmula 550. A isenção concedida pelo artigo 2º da Lei nº 1815, de 1953, às empresas de navegação aérea
não compreende a taxa de melhoramento de portos instituída pela Lei nº 3.421 de 1958. Súmula 551. É inconstitucional a taxa de urbanização da Lei nº 2.320, de 20 de dezembro de 61, instituída pelo município de Porto Alegre, porque seu fato gerador é o mesmo da transmissão imobiliária. Súmula 552. Com a regulamentação do artigo 15 da Lei nº 5.316, de 67, pelo Decreto nº 71.037, de 72, tornou-se exequível a exigência da exaustão da via administrativa antes do início da ação de acidente do trabalho. Súmula 553. O adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante, AFRMM, é contribuição parafiscal, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra D, inciso 3, do artigo 19 da Constituição Federal. Súmula 554. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Súmula 555. É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito de Estado e a Justiça Militar local. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 557. É competente a Justiça Federal para julgar as causas em que são partes a Cobal e a Cibrasen. Súmula 558. É constitucional o artigo 27 do Decreto-Lei nº 898, de 29 de setembro de 69. Súmula 559. O Decreto-Lei 730, de 5 de agosto de 69, revogou a exigência de homologação pelo Ministro da Fazenda das resoluções do Conselho de Política Aduaneira. Súmula 560. A extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo devido estende-se ao crime de contrabando ou descaminho, por força do artigo 18, parágrafo 2º do Decreto-Lei nº 157 de 67. Súmula 561. Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. Súmula 562. Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe a atualização de seu valor, utilizando-se para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com outros estudantes também e se inscrevam no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!